Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Ele não era daquele jeito. Sabe, violento, mau, metido a valentão. Ele não era daquele jeito, nunca foi. Quando a gente namorava, nunca tivemos uma briga séria. Nunca ele disse uma palavra mais áspera. Tudo bem que romantismo também nunca foi o seu forte. Mas o Osmar sempre foi gentil, generoso, amável. Um homem de poucas palavras, é verdade, mas gentil, pessoa do bem. Ele sempre foi assim e eu adorava esse jeito dele. Tanto que casei apaixonada. Casei com a certeza de que a seu lado seria feliz. E de fato fui. Mas só nos 2 primeiros anos de casamento. Foi depois que o nosso filho nasceu que ele gradualmente foi mudando. Começou a chegar mais tarde em casa, depois do serviço parava no bar. Quando chegava, estava quase sempre cheirando a bebida. Tinha um boteco ali perto de casa, onde ele passou a se enfurnar todo o santo dia. Era raro o dia em que ele chegava ação, de cara limpa. Final de semana, então, nem se fala. Ele não arredava pé daquele lugar. E o pior é que não adiantava falar, nem aconselhar, até porque eu vivia dizendo, se fosse por isso, Osmar, adianta se matar de trabalhar para depois deixar todo o teu dinheirinho no balcão daquele bar, Osmar. Bebida não dá camisa para ninguém. Será que você não pensa na tua família, no teu filho principalmente? Sabe, no começo, ele escutava e baixava a cabeça. Só que depois, com o tempo, começou a retrucar. Se eu falasse alguma coisa, meu Deus, olha, se você começar a me encher o saco, eu vou voltar lá pro bar, viu? Tô falando. Tá louco? Será que nem dentro da minha casa eu consigo ter um pouco de sossego? Até os parentes dele o criticavam. Quando aparecia alguma visita ali em casa, eu tinha de ficar escutando um comentário. Sempre a pessoa falava, principalmente se tivesse mais intimidade. Nossa, o Osmar é tão novo para ficar enchendo a cara desse jeito? Ele tem que se tratar. Como se eu não soubesse disso. Ninguém no mundo sabia disso melhor do que eu. Só que, como eu já disse, não adiantava falar. Ultimamente, se eu falasse, ele ainda retrucava. Às vezes ele até prometia que ia dar uma maneirada. Só que passava 1, 2 semanas e lá estava ele de novo bebendo naquele bar. Ele mudou aos poucos, não foi assim da noite para o dia. Até que chegou ao ponto de me levantar a mão. Um dia, só porque eu não tinha esquentado o seu prato de comida, ele derrubou todas as panelas no chão. Quer dizer, esquentar eu até tinha esquentado, mas como ele chegou muito tarde da rua, tinha tudo esfriado de novo. Ele armou um escândalo só por causa disso. Olha, foram 10 anos vivendo desse modo, suportando tudo calada, tendo até de trabalhar fora para poder botar comida dentro de casa, porque se deixasse por conta dele, a gente passava a ter fome. Ele gastava praticamente tudo que ganhava no balcão daquele bar. Já ganhava pouco e ainda gastava quase tudo com bebida. Por isso, além de cuidar de casa e cuidar do nosso filho, eu ainda passei a trabalhar para fora, fazer faxina, cozinhar, lavar roupa. Se bem que disso eu nunca reclamei. Eu seria capaz de me desdobrar em 10, desde que meu marido voltasse a ser o mesmo homem de antes. Ah, como eu queria que o Osmar voltasse a ser o que era. Eu tinha esperança de que ele mudasse. Tanto que suportei tantos anos de sofrimento, sempre com aquela esperança. Só que, a partir de uma certa altura,
é aquilo que eu falei. Até me bater, ele começou a bater. E se fosse só isso, não era nada. Ele começou a bater também no nosso filho. Olha, me cortava o coração quando o Osmar pegava a cinta e batia no moleque. Eu até tentava intervir, mas aí ele batia em todo mundo. No menino e em mim também. Sabe, aos poucos eu fui me desgostando. Até que simplesmente me desencantei. Já não tinha vontade de me arrumar, de ajeitar o cabelo, botar uma roupa um pouco melhor. Eu não tinha a mínima vontade de ficar bonita. Meu Deus, ficar bonita para quê? Para apanhar? Para ser tratada daquele jeito? Aliás, se eu estava feia ou bonita, ele nem reparava. Até porque nem olhava mais da minha cara. Até que um dia uma vizinha me falou: Isaura, por que você não pega teu filho e cai no mundo, Isaura? Vai morar lá com um dos teus irmãos, ou então aluga uma casinha para você e o menino? Você vai querer passar a tua vida toda aguentando esse traste? Apesar da vida sofrida que eu levava, confesso que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Abandonar o Osmar, juro que não. Até porque é aquilo que eu já disse, tinha esperança de que ele melhorasse, que ele voltasse a ser o mesmo homem dos tempos de namoro e do começo do nosso casamento. Os 2 anos, os primeiros, foram muito bons. Só que depois daquilo que a Ivone me falou, eu fiquei pensativo. E a cada dia que passava, a cada nova presepada que o Osmar aprontava, aquela ideia foi ficando cada vez mais fixa na minha cabeça. Até que um dia levantei a cabeça do travesseiro, decidida a dar um basta naquele sofrimento. De repente, cheguei à conclusão de que não adiantava mais esperar. Por mais que eu quisesse, por mais que eu desejasse, por mais que eu sonhasse, não adiantava. Ele não ia voltar a ser o mesmo homem de antigamente. Não é que eu estivesse acabada, velha, mas é que eu andava tão descuidada, tão sem vontade de me arrumar, que eu aparentava uns 15 anos a mais do que eu realmente tinha. Foi a minha prima que um dia me abriu os olhos. Nossa, Isaura, você me desculpe eu falar isso, mas você precisa dar um jeito nesse cabelo. Não me leve a mal, mas do jeito que você está parecendo uma velha. Você é uma mulher tão bonita, pelo menos era, né? Eu sei que ela não falou por mal, pelo contrário. Mas aquilo me bateu tão fundo, que eu acho que comecei a criar coragem para tentar dar uma virada, uma guinada na minha vida. Foi essa minha prima, aliás, que me falou que tinha uma casinha lá perto da casa dela, que estava para alugar. Era direto com o proprietário, não precisava nem de fiador. O que me deixou animada. Para falar a verdade, até hoje, não sei como tive coragem. Só sei que depois de pensar muito, de pedir ajuda a essa minha prima, um dia esperei o Osmar sair para trabalhar, peguei o nosso filho pela mão, juntei uma trouxa de roupa e me mandei lá para a casa dela. Fiquei morrendo de medo do meu marido ir atrás de mim e querer me levar de volta na marra. Mais do que isso, quem sabe até me bater. Mesmo assim, fui em frente. Depois eu soube, através de uns parentes, que ele falou horrores de mim. Disse, inclusive, que não estava nem aí se eu tinha abandonado a casa, que era até melhor. Só faltou me agradecer. E a verdade é que aos poucos eu comecei a dar um novo rumo para a minha vida, a minha e a do meu filho. Fiquei uns tempos na casa dessa minha prima. Depois, com o suor do meu trabalho, consegui alugar aquela casinha. Aquela que estava para alugar já fazia tempo. Nesse tempo todo, graças a Deus, o Osmar nunca veio atrás de mim. Vez ou outra aparecia um parente dando uma notícia dele, dizendo uma coisa aqui, outra ali,
Mas eu, para ser bem sincera, não queria nem saber. Me diziam até que ele andava cada vez pior. Tinha até colocado outra mulher dentro de casa. Só que a coitada também não aguentou. E logo o abandonou, exatamente do jeito que eu tinha feito. Puder, quem consegue aguentar? É claro que eu sentia pena. Meu Deus, um dia eu já tinha sido apaixonada por ele. Repito o que disse lá no começo dessa carta: se casei com Osmar, casei por amor e convencida de que a seu lado seria feliz. Sem contar que ele era o pai do meu filho. Então eu sentia muita pena. Quando vinham me falar que ele estava cada vez pior, bebendo cada vez mais, eu sentia pena, me cortava o coração, mas que fazer quando a pessoa não quer ser ajudada? Se algum dia ele viesse bater a minha porta e pedisse ajuda, olha, claro que eu não ia virar as costas para ele. Era o pai do meu filho. Só que, claro, ele precisava querer mudar de verdade. Ele não queria. Apesar de ter mudado a minha vida toda, eu confesso que não era completamente feliz. Sentia falta de alguma coisa. Até porque eu tinha tido uma família. Tinha saudade daqueles 2 anos que a gente tinha passado juntos e felizes. Aqueles 2 primeiros, porque depois foi só sofrimento. Mas mesmo que a vida da gente esteja meio ajeitada, que a gente tenha trabalho, tenha uma casinha para morar, não esteja faltando nada de essencial, claro que a gente sente falta daquela outra parte, que é o carinho, que é a companhia da pessoa de quem a gente gosta. Já fazia 5 anos que estávamos separados. Nunca mais eu tinha visto Osmar e nem falado com ele, porque ao contrário do que eu pensei lá no começo, ele não me procurou, não me telefonou, não me mandou recado por alguém, nada. 5 anos de separação. Para dizer a verdade, já fazia tempo que eu não sabia nem notícia dele. Mais de ano. Quando um dia, para minha surpresa, ele veio bater a minha porta. Olha, eu levei o maior susto. Até porque não esperava. Quando o vi ali diante de mim, a primeira coisa que me ocorreu foi que ele talvez pudesse me destratar, me bater. Só que não. Era a primeira vez que ficávamos cara a cara desde que eu tinha saído de casa com o nosso filho pela mão. 5 anos sem olhar para a cara dele, sem sequer falar com ele, nem por telefone. Só que, ao contrário daquele temor que eu tive no começo, ele estava gentil, todo humilde, todo cheio de educação. Até estranhei. Tudo bem, Isaura? Será que eu podia entrar um pouco para a gente conversar? Confesso que fiquei na dúvida. Claro, né? Imagine. Não sabia quais eram as suas intenções. Vai que ele, de repente, resolve levantar a mão para mim de novo. Se bem que nessas alturas, eu já não era mais aquela mulher sem força do passado. Se ele tentasse alguma coisa contra mim, eu não ia ficar quieta mesmo. Mas apesar da hesitação, eu percebi que ele estava conversando como uma pessoa educada e, a não ser que estivesse fingindo. Então, pedi que ele entrasse. E repito, notei que ele estava todo humilde, todo educado, nem parecia aquele grosseirão que tinha se tornado, se bem que 5 anos tinham se passado. Mas é aquela coisa, nos primeiros tempos de separação, quando vinham me falar dele, a única coisa que me diziam é que ele tinha piorado. Se bem que naquele último ano,
nem notícias deles eu havia tido. Ele perguntou pelo nosso filho, se podia vê-lo, falar com ele. Depois perguntou como andava a minha vida, o que eu andava fazendo. Olha, rolou uma conversa bem amigável. Nosso filho, nessas alturas, já era um rapazinho de 15 anos. Ele ficou todo emocionado quando comecei a falar do Celso. A dizer que ele estava até namorando. Estudava, até trabalhar, já estava trabalhando. Naquelas alturas, em pleno domingo, ele estava na rua. Com certeza na companhia da namoradinha. Olha, eu fiquei feliz quando no meio da conversa, o Osmar me contou que estava se tratando. Custei acreditar, mas olhando para ele, dava para notar que ele estava melhor. É sério mesmo que você largou a bebida, Osmar? Larguei sim, Isaura. Graças a Deus. Depois que você saiu de casa, minha vida só andou para trás. Até o emprego eu perdi. Muita gente me virou as costas. Foi o meu irmão que me ajudou. Se não fosse o Antônio, ele me internou num centro de tratamento da prefeitura e aos pouquinhos eu fui melhorando, fui conseguindo me erguer. Hoje eu frequento até um grupo dos alcoólicos anônimos, sabia? Se Deus quiser, minha vida vai entrar nos eixos de novo. Força para isso eu estou fazendo. Deus é testemunha. Olha, eu fiquei feliz demais ouvindo aquilo. Se bem que por dentro ainda me perguntando, meio desconfiada, será que é verdade? E se for verdade, até quando isso vai durar? Tomara que dure, tomara que não acabe nunca. Só que, meu Deus, eu tinha vivido tanto tempo do lado desse homem. E nos últimos anos de casamento, os últimos 8, tinham sido de terror. Então, quando você vê a pessoa dizendo que está se tratando, que está melhorando, você até quer acreditar, mas fica sempre com aquele pé atrás. Será? Apesar de tudo que eu tinha passado do lado dele, jamais desejei o mal do meu marido, pelo contrário. E não era apenas pelo fato de ele ser o pai do meu filho, mas porque eu gostava dele de verdade. Talvez não fosse aquela paixão lá do começo, porque com o tempo o sentimento vai se modificando, mas eu só queria o seu bem. No fim ele perguntou: escuta, Isaura, será que eu podia vir aqui visitar vocês de vez em quando? Olha, eu juro que jamais vou fazer nenhum mal, nem para você, nem para o Celso. Eu queria só visitar vocês, conversar um pouco. Claro que pode, Osmar. Imagina. O Celso vai ficar feliz demais. E de fato, quando pai e filho se reencontraram, olha, foi uma coisa muito bonita. Emocionante mesmo. Chorei tanto quando vi os dois se abraçando. O Celso vivia perguntando pelo pai, tinha saudade. Claro que tinha saudade, mais do que saudade, vontade de rever. Qual é o filho? Ainda mais nessa idade que não quer ter o pai ali do lado, perto. Teve uma época, inclusive, que ele até procurou. Mas sabe, ele não estava nem morando mais naquela casa. Depois a gente perguntou para os vizinhos, ninguém sabia mais onde. Quando eu contei para o Celso que o Osmar tinha vindo ali em casa, ele quase não acreditou. Olha, foi bom demais ver os dois se acertando. Com o tempo, sempre que ele vinha nos visitar, eu sentia que ele estava querendo uma reaproximação comigo, como marido e mulher. Às vezes ele até dormia aqui em casa. Eu improvisava uma cama no sofá, ali na sala, e ele passava a noite ali. Até que um dia, durante o jantar, ele comentou: comida gostosa. Eu andava sentindo tanta falta da tua comida, sabe, Isaura? Aliás, não só da comida, viu? Ele falou aqui, ele deu uma olhadinha para mim que, olha,
Lembrou os nossos tempos de namoro. Depois ele ainda acrescentou: Isaura, desculpa eu te perguntar, mas faz tempo que eu quero... Será que um dia a gente vai voltar a se acertar? Ser marido e mulher de novo? Olha, antes que você diga qualquer coisa, fique sabendo que é tudo o que eu mais queria na vida. É para se ver que sempre vale a pena a gente não desistir de uma pessoa. Eu, por exemplo, tinha todos os motivos do mundo para não querer nunca mais olhar na cara do Osmar. Mas depois que ele me falou aquilo, e depois de várias semanas visitando a gente, conversando, e depois de perceber que ele realmente estava se tratando e mudando, acabei por recebê-lo de braços abertos aqui em casa, naquele dia mesmo em que ele apareceu de surpresa e ficou para jantar. Com o tempo, vendo que realmente ele tinha mudado, que estava se esforçando para voltar a ser aquele homem de antes, eu achei que valia a pena lhe dar uma segunda chance. Resolvi apostar no nosso casamento. E desde então, posso dizer que o sol voltou a brilhar na minha vida. Desde que a gente tinha se separado, apesar de ter deixado aquela vida de sofrimento para trás, eu sentia que faltava alguma coisa. E essa coisa era a companhia do meu marido. E agora que eu tenho de novo aqui do meu lado, praticamente do jeitinho que era antes de começar aquela fase turbulenta, posso dizer que reencontrei a felicidade. Hoje sim posso dizer que minha vida, se não é um mar de rosas, é a vida que eu sempre sonhei. E queria, através dessa carta, agradecer a Deus por ter me mandado o meu Osmar de volta, curado, do jeitinho que ele era antes, quando eu me apaixonei. Tive, aliás, a sorte de me apaixonar pela segunda vez pelo mesmo homem. Hoje, quase 7 anos depois, ainda estamos vivendo uma verdadeira segunda lua de mel. Apesar de tudo, de uma certa forma, foi até bom ter passado por todo aquele sofrimento, porque eu acho que a gente aprendeu a dar mais valor um para o outro, viu? Só queria te dizer nesse final de carta, Osmar, que voltei a te amar do fundo do meu coração. Que bom que você caiu em si. Que bom que você resolveu dar uma chance para si mesmo e para o nosso casamento. Que bom que você trouxe de volta alegria para a nossa casa. Essa casa que era só minha, mas que agora também é tua, do fundo do meu coração. Obrigado por ter voltado a ser aquele Osmar de antes, aquele por quem um dia me apaixonei, quando era apenas uma adolescente de 17 anos. E sabe por que estou agradecendo? Porque hoje, Osmar, tenho certeza de que só do teu lado eu podia voltar a ser feliz.